Estamos ao vivo, é isso aí. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal Contraponto Teológico, como eu gosto de dizer, meu canal, seu canal, nosso canal, tem que ter um slogan, né? Só que isso aí é da TV Cruz, eu acho. Ah, é? Não tem problema não, a gente se apropria dele. O meu canal, seu canal, nosso canal sobre teologia e filosofia, e o que mais... E assuntos que fazem parte do cotidiano de qualquer pessoa. Boa tarde, você que está aqui com a gente. Hoje, num horário diferente, mas batendo ponto aqui do Contraponto Teológico Semanal. Aqui a gente troca ideia sobre vários assuntos. A gente fala de filosofia, a gente fala de cosmovisão, a gente fala de política, a gente fala de diversos assuntos. E a gente apresenta também um contraponto, tudo pouco, e a gente apresenta também um contraponto teológico, afinal de contas, como a fé cristã dialoga ou intervém nas mais diferentes áreas da vida comum. Muito obrigado porque você está aqui com a gente, eu agradeço demais a sua companhia, o pessoal aqui já comentando, mandando boa tarde a todo mundo que está comentando aqui no chat. Faz um favor para a gente, compartilha isso com o seu grupo aí de WhatsApp, Telegram e do que for. Isso ajuda o nosso algoritmo e nós vamos falar disso hoje. É isso aí. Curta, compartilha e comente. Se você tiver uma pergunta também, pode lançar aí no chat aí que o Cício vai responder tudo hoje. Não sei a resposta. Também é uma resposta, né? Não sei. Pode, né? Ou não pode? Isso aí. Pode, mas é isso aí. E principalmente o compartilhe. Se você puder compartilhar, indicar para algum amigo, para algum brother, para algum familiar, enfim. Se quiser fazer aí, de repente, uma fotinha, um print, alguma coisa, depois marcar a gente lá. Inclusive, a gente tem o nosso perfil lá no Instagram, @contraponto teológico, ficou assim, isso, me lembra aí. Contraponto Teológico. É isso aí. Aí você pode marcar a gente lá, que a gente recompartilha. E mais gente vai começar a seguir a gente lá, ficar por dentro das novidades, dos vídeos, das lives que a gente for fazer por aqui e também dos conteúdos que a gente for lançando posteriormente. Beleza? E ajuda também na questão do algoritmo, né? Que o Cício, inclusive, já adiantou que nós vamos comentar um pouco sobre isso hoje também. Certamente. Então fique à vontade aí para participar do jeito que você achar legal. Curta, compartilha, comente, pergunte. Se quiser fazer alguma crítica também, faça no privado. Faça no privado. Mas fique à vontade, porque assim a gente vai melhorando. Crescendo. Exatamente. Então, você sabe, você viu o spoiler lá da nossa... Peraí, a pastora Dorian falou aqui, meu caderno de heresias, onde anota as heresias que ouço, já está preparado. Pão, prepara caneta e papel, porque hoje é dia. Como você sabe, a gente já deixa um spoilerzinho do que a gente vai conversar na capa já agendada das nossas lives. Ricardo, coloca aí pra gente qual que é o nosso tema de hoje. Você já consegue compartilhar? Consegue? Então, olha aí, ó. Hoje nós vamos falar no Contraponto Teológico de bolha. E bolha, a gente ouve muito dizer, a gente tem ouvido demais a respeito de bolha, mas, rapaz, pensa bem, nesse tempo, será que está fácil a gente sair de uma bolha? Ou será que a gente é obrigado a estar numa bolha? Então nós vamos dialogar sobre isso. E, afinal de contas, como a teologia ela dialoga com esse pensamento, com essa realidade que a gente tem vivido nesses dias? Veja só, gente. Então vamos começar aqui, primeiro identificando. Existem alguns tipos de bolha. Existe a bolha social, a bolha de informação e os filtros bolha. O que é isso? Uma bolha social nada mais é do que o Show de Truman. Quem já viu esse filme? Alguém já assistiu? Se não assistiram, procura, não sei em que stream que tá, mas procura o Show de Truman, o Show da Vida. É um filme muito legal do Jim Carrey, que ele trata basicamente de uma bolha. Não é bem uma bolha, porque não foi ele quem escolheu o ambiente, mas uma bolha social é isso, é um ambiente onde você é cercado, onde você está teoricamente protegido. Acabei de checar aqui, o filme tá na... Vou fazer propaganda aqui. Patrocina nós. Tá na Amazon Prime. Amazon, estamos aqui, hein? De bobeira, tá?
De Ó. bobeira, tá? Estamos aqui, hein? Também tem a bolha de informação. Qual é a bolha de informação? Por exemplo, se eu torço para determinado time de futebol e eu quero todas as informações possíveis daquele time de futebol. Então eu me cerco de dados, nós estamos falando de dados primeiramente, onde essas informações, elas sempre chegam para mim. Sempre chegam para mim. Sobre a torcida, sobre elenco, sobre contratação, sobre dispensa, sobre novo técnico, sobre reforma de estádio, reforma de estatuto, eleição de presidente, todas as informações a respeito desse time ou desse esporte chega para mim. E tem os filtros bolha. O que são os filtros bolhas? São as barreiras que eu coloco para que essa informação chegue para mim da forma mais livre de entraves possível. Então, olha só, essa ação ela é iniciada na internet e ela é causada por cliques. Literalmente. Toda vez que você clica em alguma... Curtir, por exemplo. Se você vir aqui nessa live, clicar no botão de curtir, comentar e compartilhar, o algoritmo, ele que não é um ser vivo, mas ele é sim uma ferramenta, o algoritmo vai entender que você tem interesse nesse tipo de informação. Esse interesse faz com que o algoritmo te sugira mais informações como essa. Deixa eu expandir aqui a minha tela, que eu estou vendo que está ficando... Melhorou aí, né? Saiu essa partezinha de baixo, né? Isso, ficou show agora. Ficou, né? Então tá bom. Então o algoritmo, ele entende o quê? Ele entende que você quer receber esse tipo de conteúdo. E se você quer receber esse tipo de conteúdo, logo, ele vai te sugerir cada vez mais conteúdos como esse. Então, o clique, ele é esse filtro que foi falado aqui. Esse filtro bolha, ele é causado pelo clique que você dá em determinado conteúdo, em determinada informação que você deseja. Você quer ver um problema, Pastor Ricardo? Você sabe muito bem disso. Quando vai se falar de pornografia na internet, Sim. E você procura algumas imagens que sugiram algo, Sim. Depois a sua timeline ela fica poluída. Sim, isso, eu passo por isso sempre que eu volto e meio eu tô palestrando, né? Você sabe que eu palestro sobre esse tema, já fiz essa palestra várias vezes. Eu tô falando por isso mesmo. Eu tô sempre atualizando, porque às vezes tem dados que começam a se tornar desatualizados mesmo, né? Então você tem que ir lá pesquisar, ver como é que tá e tal. Aí nessas pesquisas você acaba caindo nisso aí que você falou. Pesquisou, aí o algoritmo começa a te sugerir um monte de coisa. Entende que você tem interesse naquela informação. E você estava falando aí... O filtro do algoritmo é diferente, né? Então, você estava falando isso aí, eu quero até te perguntar. Esse lance do algoritmo, a gente consegue perceber muito isso, por exemplo, no nosso feed do YouTube ou do Facebook. Por exemplo, o meu feed nunca é igual ao seu, que não é igual ao da sua mãe, que não é igual ao da sua esposa, que não é igual ao do seu filho. Exatamente. Porque o feed de cada um é individual. O que aparece para mim quando eu estou logado não vai ser o que vai aparecer por outro, exatamente por causa do algoritmo, né? Porque o algoritmo ele filtra, o algoritmo ele faz isso, ele tem essa capacidade. O algoritmo ele foi criado, ele é uma ferramenta e nós não estamos demonizando o algoritmo aqui não, tá, gente? Nossa, os caras são anti-algoritmo. Não, esquece isso, cara. Nós não estamos fazendo isso, não. O que nós vamos fazer, de fato, nós vamos te falar que ele existe e ele atua. Tá bom? Você não vai ser pego de surpresa. E ele é causado pelos cliques. Os cliques que você dá na sua mídia social faz com que as informações cheguem cada vez mais próximas de você a respeito daquilo que você clicou. É 0 e 1, é simples assim. Você recebe só a informação que te interessa. Sobre filmes, sobre livros, sobre séries, sobre time de futebol, sobre comédia, sobre o que quer que seja. A informação que te interessa, você curte, comenta, compartilha, segue algumas páginas. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Os meus livros são livros que me interessam. Outros são livros que eu preciso. Os vídeos que eu vejo, as notícias que chegam para mim, muitas eu quero, outras eu preciso ouvir. Então, teoricamente, a bolha ela não é nova. A gente já vive em bolhas há algum tempo. Aliás, o que são as amizades? Né? A amizade é a família que a gente escolhe. Isso deixa
Isso não é necessariamente uma bolha, depois eu vou explicar o porquê que uma amizade não é uma bolha, mas pode se tornar. Mas, teoricamente, existe ali uma questão de afinidade, uma questão de interesses aqui e acolá. Então, você passa a receber, quando você está numa bolha, você passa a receber somente informações que não só que te interessam, mas também que não te ofendem. Informações que te protegem de certa forma e te Que não te confrontam? Nem um pouco. Informações que, na maioria das vezes, não vão te confrontar. Isso pode se tornar uma bolha social. E aqui que está o grande problema, Ricardo. Porque uma bolha social, ela faz com que você viva num mundo de ilusão, um mundo que não existe. Não existe esse universo. Não existe esse local. Uma bolha social é um local onde você vive para lá de utopia. Você vive num ambiente que não é um ambiente saudável. Peraí, tem um livro aqui, esse aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver legal. Tá conseguindo ver aí? Sim, sim. A Utopia do Thomas Morris. Isso. Esse livro aqui, ele trata mais ou menos de um local que ele é um local... Ele conta uma história de um local fictício. O local não existe. Não existe. Não existe utopia. Mas ele fala de um local que era um local que ele imaginava ser o local perfeito, daí ele criou esse local com as características desse local. Ele elaborou um local que, para ele, seria um local absolutamente agradável e perfeito de se viver. Uma bolha é mais ou menos isso. É um local agradável e perfeito de se viver. Um local, uma bolha social é um local onde eu não sou confrontado, onde eu não sou, de maneira nenhuma, ameaçado em meu ponto de vista, ou nas minhas ideias. O problema é que nesse ambiente, Ricardo, todo mundo pensa igual. Todo mundo é uniforme no pensamento. Todo mundo tem as mesmas fantasias, os mesmos desejos, os mesmos pontos de vista. Todo mundo tem a mesma habilidade social, todo mundo tem a mesma capacidade intelectual, todo mundo concorda com tudo. Tudo passa a ser um argumento e o reforço positivo é sempre sim. A sua resposta vai ser sempre positiva, porque nesse ambiente você está impedido de refletir. Porque as suas reflexões no ambiente onde todos pensam iguais tendem a ser só reforços de ideia. Esteja a ideia certa ou errada, não estou aqui nem dizendo quem está na bolha e quem não está. Eu estou dizendo que quando se está em uma bolha, o que você tem é uma resposta sempre igual. Pode trocar uma palavra, pode trocar uma maneira, mas o resultado é sempre o mesmo. Você se torna alguém que está refém de um pensamento unânime. Eu não sei se isso é bom. Eu acredito que a nível de conhecimento isso é péssimo, né? Porque partindo daquela máxima lá socrática, né? Uma vida não examinada não merece ser vivida, né? A gente tem que se autoexaminar o tempo todo no sentido de confrontar o nosso conhecimento para nem que seja para solidificá-lo, né? Mas também para crescer, né? A nível de conhecimento, a nível intelectual. Porque se eu fico sempre ali, como você falou, sendo alimentado pelo mesmo conteúdo, não há um crescimento intelectual, né? Não há crescimento intelectual onde eu não sou forçado a refletir. Eu preciso refletir. Mas o pior disso tudo, Ricardo, é que nesse ambiente você sempre está certo. No ambiente onde todos pensam igual, você vive num mundo onde você se sente correto, mas nem sempre você está certo. Nem sempre você está com o pensamento correto em relação ao outro, mas no seu grupo aquele pensamento parece excelente, parece virtuoso, parece elegante, parece óbvio, mas é no seu grupo. Mas esse reforçar de está certo, eu também penso assim, eu também penso assim, eu também penso assim, faz com que quem está na bolha se sinta mundo e não bolha. E aqui está um grande problema. Por quê? Exatamente.
A partir do momento em que eu me sinto mundo, não me sinto bolha, quem pensa diferente de mim não é mundo. E aqui nós começamos a ter uma séria complicação social. O mundo é irreal. Esse mundo onde todos pensam como unânimes é irreal. Aliás, nem podemos chamar isso de mundo. Que tipo de sociedade é essa? Nem a sociedade mecânica, nem as máquinas funcionam iguais umas das outras. Nem os bichos, por mais que eles ajam com manada, por mais que eles ajam por instinto, eles agem muito parecido, mas eles têm a velocidade parecida, mas eles são irracionais. Eles são espertos. Nós, como humanidade, nós não podemos nos propor a um mundo onde todos pensam como a mim. Porque isso é o cúmulo da arrogância. Eu falar que todos pensam como a mim, graças a Deus, agora o mundo vai dar certo. Olha isso. Pois é. Eu chego ao ponto de arrogância onde eu atuo com tanta prepotência em relação ao outro que eu digo que o meu pensamento se ele se tornar hegemônico, ele é um pensamento que vai melhorar o mundo. Isso é déspota que pensa assim. Isso é o pensamento de Hitler, isso é o pensamento de Mao Tse Tung, isso é o pensamento de Pol Pot, isso é o pensamento de todos aqueles que invadiram grandes regiões e disseram: se todos pensarem como a mim, o mundo vai estar muito melhor. Isso é um pensamento ditatorial. Não tem nada mais totalitário do que eu dizer que, se todos pensarem como eu penso, o mundo vai ser melhor. Porque isso acaba sendo empurrado de goela abaixo. Como eu disse, a partir do momento que eu crio o mundo ao meu pensamento, quem não pensa como a mim não é mundo. E isso começa a virar um problema. Na verdade, isso pode ser observado como um problema que nós conseguimos assistir a olho nu nos meios sociais, principalmente na internet. Uhum. O Everson colocou aí um provérbio na NTLH. Vou exibir aqui. Exibe pra gente. Tá aí, ó. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Pois bem. Então, aquele que não quer aprender não gosta de ser corrigido. Mas é óbvio que eu preciso ser corrigido. E esse é o problema da bolha. Por que uma bolha é ruim se ela me faz tão bem, Ricardo? Porque ela limita meu conhecimento. Ela cria uma falsa sensação de maioria e ela inviabiliza bons debates. Vamos por partes. Limitar conhecimento. Não existe conhecimento que não tenha surgido a partir de uma boa dúvida. Não tem. Todo o conhecimento, pesquise, todo conhecimento surgiu a partir de uma boa dúvida. E a dúvida, ela é bênção. Graças a Deus que a gente duvida, como diz René Descartes, né? Não é penso, logo existo. Começa com duvido, né? Duvido, sim, logo penso, logo existo. E a arte de duvidar é uma arte maravilhosa. Deus nos deu essa capacidade milagrosa de olhar para algo e duvidar. E nisso, nosso pensamento, ele consegue fazer aquilo que nós chamamos de reflexão. E a gente chega a determinadas conclusões. Mas também cria uma falsa sensação de maioria. Ah, poxa vida. Vamos lá, as urnas aí, né? Sim. Não, nós ganhamos, todo mundo. Pô, mas, cara, já olha tá, já tá ganho. Já tá ganho. O pensamento era esse, né? Já tá ganho. E assim, não é possível, o lado que perdeu fala, não é possível que perdemos. Eu ando na rua, eu só vejo pessoas que defendem fulano. O outro lado, não é possível que foi pro segundo turno, porque eu olho na rua, vai ser de lavada. Tá todo mundo na rua, tá todo mundo sabe. Isso é uma bolha. Isso é uma bolha. Quando você pensa que o seu pensamento é hegemônico o suficiente para o outro lado ser inexistente. Cria uma falsa sensação de maioria. Uma falsa sensação de maioria. Não é assim o mundo. Isso inviabiliza bons debates. Por quê? Porque sequer há a possibilidade dele. Porque o outro que pensa diferente da bolha, ele é simplesmente execrável. Porque ele não é mundo. Ele é só um fascista, ou só um comunista. Enfim,
E acabou. As pessoas deixam de ganhar tempo com bons argumentos, com bons debates, com colocações pertinentes, colocações que são colocações relevantes para que a pública ela cresça. Você falando da questão do debate aqui, me veio um pensamento aqui. O debate sempre é positivo, porque ou ele vai consolidar o seu pensamento, porque ao debater, e aqui eu estou falando de um debate educado, obviamente. Não é bate-boca, né? Não é bate-boca. Ou ele vai consolidar o seu pensamento, porque você vai ouvir o pensamento contrário ao seu e vai pensar, cara, cheguei agora consolidou a minha ideia que realmente essa forma de pensar está equivocada, né? Ou vai gerar uma síntese, porque você pode falar, ele não está de todo errado. Nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, eu concordo. Então gerou ali uma síntese do seu pensamento com o pensamento do seu debatedor. Né? Ou pode levar você a mudar de opinião, porque quem nunca mudou de opinião na vida? Quem nunca pensava de um jeito e ao ouvir uma outra proposta, você, rapaz, não é que você tem razão? Se você que está vendo a gente aqui nunca mudou de opinião, saiba que você está errado. Não é possível que você nunca esteve errado na sua vida. Não tem como, isso é exagero demais. Óbvio que a gente muda de opinião. Rapaz, não, eu mudei de opinião esses dias sobre determinados assuntos teológicos. Eu tenho mudado de opinião em alguns pontos, eu tenho refletido sobre tais pontos, eu tenho escutado gente mais sábia do que eu tenho pesquisado coisas daquelas que eu achava que eu dominava e descobri que não só dominava, como nem concordo mais tanto assim com algumas coisas. É normal o pensamento. É normal no pensamento você ter uma ideia, às vezes, diferente da ideia que você tinha há pouco. A gente não precisa ter orgulho, e o orgulho no pior sentido da palavra, ser orgulhoso com os nossos pontos de vista. A gente tem que ser humilde em relação aos nossos pontos de vista e entender que existem informações preciosíssimas no mundo. Só que na era da informação que nós estamos, numa era do conhecimento, onde você tem inteligências artificiais que podem te fazer adquirir um bom start para você desenvolver conhecimento, onde você tem acesso quase irrestrito a muitas... Você tem as plataformas de pesquisa acadêmica, o Google Acadêmico, né, a plataforma CAPES, onde você pode procurar os artigos científicos nas mais diferentes áreas que estão sendo propostos nas academias. Você tem revistas científicas de acesso gratuito, nem todas, mas você tem revistas científicas de acesso gratuito sendo disponibilizadas na internet. Vídeos e mais vídeos apresentando conhecimento, línguas, inglês, português, espanhol, latim, física, química, matemática. A gente vê os foguetes saindo da nossa atmosfera e ganhando o universo afora. A gente vê isso ao vivo na internet. Olha o tanto de informação que nós temos. Nós temos informação abundante sendo oferecida para a gente. É muita ingenuidade eu querer ficar dentro de uma bolha. Eu não preciso da proteção de uma bolha. Eu preciso da inquietação do conhecimento para eu poder progredir como sociedade e como ser humano. Quem vive em uma bolha é facilmente manipulável. Enfim, se você vive numa bolha, vai chegar num momento em que o seu argumento ele vai ser somente o argumento do outro, nunca vai ser o seu. Você não vai ter um pensamento desenvolvido, um raciocínio desenvolvido. Você simplesmente vai acreditar porque sim. Você vai gostar porque sim. E você vai simplesmente viver uma vida onde você não pode discordar daquela maioria que é a sua bolha. Que vida chata. Não. Chatíssima. Discorde. Critique o seu time de futebol. Critique as coisas que você gosta. Tenha um pensamento crítico em relação à sociedade. E ter um pensamento crítico, não estou falando de ser um ranzinza, de falar mal de tudo. Ter um pensamento crítico é parar, analisar, refletir, ponderar e chegar às suas conclusões. E fazer de novo, e quem sabe concluir de forma diferente. Qual o problema? Não tenha orgulho nisso. Se orgulhe de poder errar. Porque, glórias a Deus, a gente pode errar. Já pensou?
se a gente vive num local, num planeta, onde errar fosse proibido, pensa Pois aí, é, né? pensa que chato. É proibido errar. Quem errou tá cancelado, né? Como é que diz ultimamente? Quem errou tá cancelado. Poxa vida, que mundo chato. E essa coisa do cancelamento aí que você falou tem tudo a ver com essa questão da bolha, né? Tem tudo a ver com a questão da bolha. Tudo a ver com a questão da bolha. Teoricamente, quem vive numa bolha perde o arbítrio. E eu não vou usar a primeira palavra exatamente para a gente não entrar num assunto que Que não é o assunto de hoje. não é o assunto de hoje. Mas perde o poder de arbitrar sobre o que quer. Porque a partir do momento que você está inserido numa bolha, o que você vai ler, o que você vai saber, o que você vai pensar, quem você vai defender, quem venceu ou não um debate, qual a opinião correta, vai ser determinada pelo algoritmo. Ele que vai te apresentar, fulano lacrou, fulano mitou, fulano arrasou com cicrano. Veja como fulano ficou desconcertado. E vai ter aqueles cortes Sim. de resposta que vai te apresentar só a parte do corte, só aquela resposta possante de uma réplica, mas você não vai ouvir a tréplica. Talvez a pessoa ela falou uma coisa que nem faz sentido no debate, não foi aquilo que foi perguntado. Talvez a pessoa que fez essa resposta que está no corte, talvez tenha fugido da pergunta principal. Aí coloca corte rápido, é Tramontina, ou então coloca lacrada, ou então coloca faz tal movimento com a mão, ou faz tal movimento com a mão, sabe? Então você acaba vivendo em um ambiente onde parece que está tudo conspirando ao seu favor. Mas saiba que o mundo é muito grande e disperso. As pessoas são muito diferentes. E a vida é muito boa de ser vivida para ela ser determinada pelo número 0 e o número 1, que é isso que é o algoritmo. Qual o contraponto teológico, então, disso? Como eu falei, todo ponto de vista tem um ponto fraco. E todo ponto de vista contrário tem um ponto forte. E aqui a gente começa a refletir. Qual é o ponto fraco do seu argumento? Você já parou para pensar que nisso que você é especialista, essa informação tem um ponto fraco? Você já parou para pensar também que aquelas pessoas que têm uma opinião diferente da sua, as opiniões também têm pontos fortes? Você já parou para refletir onde está o ponto fraco do seu argumento, onde está o ponto forte do argumento que te opõe? Você conhece o ponto fraco do seu argumento ou você acha que seu argumento é perfeito? Seu argumento não é perfeito. Não é porque ele é humano. A nossa teologia não é perfeita. Ela é humana. A gente faz reflexões sobre aquele que é impossível de ser analisado. É isso que nós fazemos quando a gente faz teologia. A gente trata aquele que é inalcançável, analisando aquilo que ele se permitiu conhecer. Só isso que a gente consegue fazer. O ápice, o todo, a completude da divindade, a gente não consegue acessar. A gente é limitado pela nossa própria incapacidade metafísica. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Então nós avançamos até certo ponto. A teologia é perfeita? Não. Mas existe uma teologia correta, que tem pontos fracos. Nós temos aí os defensores de Calvino, que têm excelentes teologias, pontos fortíssimos e pontos fracos. Nós temos os defensores de Armínio, os bons defensores de Armínio, que, não estou falando dos pelagianos, óbvio, que tem excelentes pontos Nem fortes. do semi. Nem do semi-pelagiano, exatamente. nem outro. Esses aí não. Esse aí não é cristão. Desculpa. Mas é verdade. O cristianismo não compactua com um ser humano que tem a habilidade de se salvar. Isso aí é Rousseau. Isso. Vamos frisar aqui para depois não fazer um corte aqui e colocarem, falaram isso lá no contraponto teológico. Você disse que quem não é cristão são os pelagianos e os semi-pelagianos, não Exatamente. os arminianos. Não, os arminianos não. Uai. E fique claro isso. Deixa eu mostrar aqui, então deixa eu me defender melhor.
Olha aí, ó. Ó, tá conseguindo ver aqui? As obras de Armínio aí. Tá aqui, ó. Deixa eu me defender aqui, ó. Eu leio o cara, não acho que o cara é herege, não. Muito pelo contrário. Crente, tá? Crente. Então, ó, não acho os arminianos... é arminiano não é crente. Não é isso que eu disse. Jamais direi. Jamais. Eu tô dizendo que o pelagiano e o semi-pelagiano. Armínio é um homem inteligentíssimo. Foi, né? Foi um homem inteligentíssimo, que também tem pontos fracos nos seus argumentos. Vou ser aqui hipócrita e dizer que os argumentos desses dois teólogos, Calvino e Armínio, são perfeitos? Não, claro que não. Agostinho não foi perfeito. Paulo não foi perfeito. Só teve um perfeito. Só tem um. Ninguém mais foi perfeito. Todo mundo errou em certa forma. Todo mundo errou em algum momento. Todo mundo falhou em determinado momento da vida. Inclusive, o próprio Paulo escreveu cartas que não entraram no cano, né? Então. Exatamente. A Paulo volta atrás com João Marcos. Sim. Né? Olha isso, isso está na Bíblia. Né? E essa parte está na Bíblia. O cristão, ele é um ser relacional. E aqui eu vou falar diretamente com o público cristão. O cristão é um ser relacional. Ele é um ser que Deus convoca ao relacionamento. E ele precisa entender a diferença entre um ponto de vista e a verdade. A verdade é Jesus. Fim. Isso não é discutível. Isso não é ponto de vista. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que temos que conhecer. Eu tenho que saber a diferença entre o que é só um ponto de vista, teológico que seja, e o que é a verdade. Eu posso discordar de grandes homens de Deus em amor, sabendo que nós estamos discordando em determinados pontos de vista e não na verdade suprema. Nós não estamos... Se eu entendo que só Jesus Cristo é o Senhor, se eu entendo que ele nasceu da Virgem Maria, cresceu entre nós, pregou a mensagem que deveria pregar, fez sinais e maravilhas, foi reconhecido aqui na terra, foi morto, foi entregue, né? Depois foi morto. Ao terceiro dia ressuscita, dá-nos a grande comissão e volta ao céu e promete a vinda. Isso é motivo suficiente para a gente se considerar irmão. E se eu disser que só Jesus Cristo salva, nenhum outro além dele é capaz de salvar, que eu não consigo me salvar sem a graça e a misericórdia do Senhor, que o Espírito de Deus é quem nos convence de pecado, justiça e juízo, que há um só Deus que se apresenta em três pessoas. Olha, é muita concordância para eu falar que Calvino e Armínio são discordantes. Eles discordam em 5 pontos. Na verdade, eles discordam teoricamente em 4 pontos, né? Porque a total depravação, os dois concordam. Então é só um ponto de vista. É um ponto de vista em relação a como que funciona a soterologia, a salvação. Exclusivamente aqui que está a discordância, por exemplo, entre Calvino e Armínio. A grande questão é, enquanto for um ponto de vista, a diferença entre pontos de vista, aí sim, se essas diferenças passarem a ser em relação à verdade, que só Jesus Cristo salva, por exemplo, que ele é o único e suficiente Salvador, que só há um mediador entre Deus e os homens, a gente começa a ter diferenças mais sérias em relação à fé. Mas isso também não significa que eu tenha que levar essa diferença a ferro e fogo na minha conduta social, como aconteceu na Irlanda, onde católicos e protestantes guerreavam. Não, tá errado. Outra coisa também, Ricardo, que eu preciso entender é que eu não posso discordar daquilo que eu não conheço. O que eu vi até o ano passado foram pessoas falando de coisas que não conheciam com a arrogância de um bom entendedor. Pessoas falando de Marx, pessoas falando de Mises, pessoas falando de Engels, pessoas falando de Friedman, pessoas falando absurdos a respeito dessas pessoas, sem, acho que, ter lido sequer uma página a respeito dessas pessoas. Gente que não
gente que não tem, às vezes, nem o conhecimento mínimo para poder falar, só que decorou um parágrafo que foi dito por alguém. Pessoas que não sabem nem se aquilo foi escrito de fato por essas pessoas que estão sendo citadas. Ou repete igual um papagaio aquilo que é falado na sua bolha, né? Que é basicamente isso. É. É basicamente isso. Repetir feito um papagaio aquilo que foi anunciado aos quatro cantos dessa bolha. Eu vejo absurdo isso, né? Bolha com quatro cantos. Mas você entendeu. Mas isso aqui é um absurdo. Então, para eu discordar de algo, eu preciso conhecer algo. Porque eu concordo com o meu ponto de vista. Eu concordo com o meu ponto de vista. Mas por que eu discordo do outro? Bom, eu já tenho uma boa saída. Eu preciso conhecer o meu ponto de vista. Eu tenho que me informar a respeito desse ponto de vista que aparentemente eu defendo. Vou dar o exemplo. Eu sou batista. Então, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Segundo, eu tenho que conhecer nossa declaração doutrinária. Ué, eu sou batista por quê? Porque a igreja é mais perto da minha casa? Não sei se essa é a melhor resposta. Mas eu tenho que entender por que eu sou batista e não sou presbiteriano, não sou assembleiano ou alguma outra igreja ou alguma outra instituição religiosa. Por quê? Eu tenho que saber por que eu sou batista. Então eu tenho que conhecer para poder discordar. Sabendo por que eu sou batista, eu sei por que eu não sou presbiteriano. Eu sei por que eu não sou assembleiano, metodista. Porque eu sei que eu sou batista. Assim funciona em outros pontos também. Eu sei por que eu prefiro votar em certo espectro político e não em outro. Eu sei por que eu gosto desse espectro político. Porque ele tem algumas características que, no meu ponto de vista, apontam para um desenvolvimento social melhor. Transforma a sociedade em um ambiente mais interessante. Eu estou procurando bem as palavras para não dar nenhuma dica, aliás. Isso faz eu entender o porquê que eu não defendo outro ponto de vista, sendo que são visões antagônicas. Mas eu preciso conhecer minimamente os autores, porque às vezes as pessoas que estão defendendo determinados autores não defendem de fato alguns autores. Isso aconteceu nas últimas eleições. Alguns candidatos que diziam defender pautas X e Y simplesmente falavam exatamente o oposto de pautas X e Y. E isso é um absurdo. Quem vive em uma bolha cristã também é facilmente manipulável. Não se engane. Você está numa bolha cristã. Não evita que você seja um alienado. Não evita que você seja uma pessoa que seja facilmente manipulável. A gente sabe que a fé pode se tornar um instrumento de dominação. Ela já foi usada. Isso é péssimo. Nossa missão aqui no Contraponto Teológico não é fazer você abandonar a fé, muito menos não estar mais no seu ambiente religioso. Ao contrário, a gente quer fortalecer a sua igreja e quer que você continue no seu ambiente religioso, fazendo com que ele cresça cada vez mais em graça. Sim, e também que seja explorado em conhecimento. Pois não? Quando que eu sei que eu estou vivendo é uma bolha cristã? Isso é difícil pra caramba, porque Que você talvez alguém que está quase imperceptível, né? alguém que está nos assistindo aqui pode falar, tá, legal isso aí que ele falou, mas como que eu consigo identificar? Né? Como que eu consigo fazer uma análise e até chegar a essa conclusão? Pô, eu tô numa bolha religiosa, eu tô numa bolha cristã que não tá sendo legal para mim, eu estou sendo manipulado. Temos algumas formas de você conseguir entender isso. Primeira forma. Uma igreja sem escola bíblica dominical, Ricardo, eu já acho esquisito, acho estranho. Uma igreja Algo estranho, né? Há algo estranho no ar. Uma igreja onde não há o estudo bíblico. Uma igreja onde você não apresenta a mensagem de Deus revelada da maneira correta. Isso é uma bolha cristã. Uma bolha cristã também é um ambiente onde você não pode discordar da visão do líder. Porque o líder, ele é alguém que tem mais intimidade e proximidade com Deus e tal. Então, aí daquele que toca no ungido do Senhor. Uma instituição onde os líderes, eles são
protegidos por textos veterotestamentários, textos do Antigo Testamento, tem que se pensar. Eu não estou dizendo que a gente tem que desrespeitar a nossa liderança. Eu tenho um pastor. O meu pastor é uma pessoa que eu respeito, que eu trato com honra. É uma pessoa que eu confio que é um servo de Deus, que tem sido usado por Deus para guiar um povo da melhor maneira possível. Acredito sim que ele é um homem que é um instrumento de Deus se não para essa nação, mas para o meu bairro com certeza. Isso não significa que eu não possa fazer como os cristãos de Bereia, verificar nas escrituras quando é que, se aquilo que ele está dizendo, de fato é mensagem revelada de Jesus Cristo, se ele foi iluminado pelo Espírito Santo para poder levar aquela mensagem para o povo. Outro ponto também que faz uma igreja participar de uma bolha, é numa igreja, um ambiente onde a liberdade de pensamento ela é limitada pelo culto a uma ignorância. Onde a teologia paga a fé, a letra mata. Bom, nós já escutamos isso em algum momento da nossa vida. Sim. Eu já escutei isso. Na verdade, isso já foi dito para mim, né? A letra mata. Eu também já ouvi isso, já. Já disseram isso para mim. Então, saiba que as pessoas que... É proposital. Eu acho que não é... Quando você tem uma liderança na sua igreja que te impede de conhecer, possivelmente você está numa bolha religiosa. Aí você só segue tal meio de informação, você só escuta música de tal forma, você só escuta a rádio tal, você só vê o canal tal, você só pode se informar dessa maneira, é só aquele grupo que apresenta a notícia verdadeira para você, as outras notícias você não assiste. Fica difícil você conseguir ter uma análise do todo. Toda vez que você fica limitado ao conhecimento, que você é proibido de conhecer, você está sob domínio de alguém. E essa pessoa está criando uma bolha, provavelmente para se proteger. Posso dar mais exemplos. Por exemplo, por que cristão não vê pornografia? Não é porque é proibido, porque é pecado. Diferente. Proibido não é. Se quiser, você pega e vê. Vai ver pornografia, vai cair um raio na... Não vai. Sacou? Se você faz o que você quiser escondido, você sai na rua e ninguém sabe. Então, assim, é proibido? Não é proibido, é pecado. É diferente. A consequência é outra. Temos as consequências psicológicas? Temos, é uma outra conversa, para um outro momento. Mas se você fala bem assim, é proibido. Não, você não vai tomar multa. Você cometeu um pecado, uma infração contra Deus. Isso é um outro problema. Quando as igrejas começam a proibir coisas, não faz isso. O que o líder está dizendo é, eu estou colocando mais uma lei aqui, Deus. Eu gosto de dar um exemplo. Lá na Escola Bíblica Dominical, eu gosto de dar esse exemplo. A Bíblia não diz que o cigarro é proibido. Não fumareis. Não comprais tabaco. Já existia. O tabaco é antigo, tá? Já existia na época de Cristo. Já existia até antes, tá? Eu não tenho a data, porque eu nunca fiz uma pesquisa dessa, mas é muito antigo. Na Bíblia não está escrito. Não tragais tabaco a vossas bocas, isso é maldição. Não tem. Você não pode dizer, então, categoricamente, que cigarro é pecado. Mas eu posso, sim, recomendar que não se faça. Porque vai te dar tártaro, vai te dar bafo, vai destruir o seu pulmão, pode te causar um câncer, pode ser fatal para a sua vida, vai feder a sua roupa, vai estragar a sua casa, o seu carro vai ficar insuportável, você vai ficar uma pessoa com os dentes tudo marrom. Eu tenho muitos argumentos para falar para você não fumar. No final das contas, se você está propositalmente levando o seu corpo à destruição, você não está cuidando direito daquilo que Deus te deu.
Mas é uma diferença sutil, mas importante de ser feita, né? Exatamente. Eu desaconselhar é diferente de eu proibir. Eu, como pastor, eu tenho que te apresentar a verdade. E se Deus deixou a verdade desse jeito, o problema não é meu. O problema é de Deus. E se Deus quis que ficasse assim, que a mensagem fosse levada dessa maneira, eu confio em Deus. Porque Deus vai confiar em mim para eu acrescentar regulamentações ao texto. Eu vou parar aqui Uma o apresentação. compartilhamento. Tá bom? Parou Show. aí? Parou. Então, qual que é a questão? A questão é que eu, como pastor de igreja, o que eu faço é apresentar a mensagem do evangelho sem medo da mensagem ter sido... da mensagem, essa mensagem ela vai ser alterada. Você não sabe o que esse povo é capaz. Deus é quem sabe. Eu não sei mesmo, não. Mas quem sabe é Deus. E o que ele quis? Ele quis que a verdade revelada estivesse dessa maneira. E é assim que ela vai ficar. E é assim que eu tenho que fazer. A proteção da palavra de Deus é manter a mensagem como ela é e confiar que Deus, aquele que inspirou essa mensagem, não errou. Eu não posso achar que a Bíblia é inerrante. Olha que contrassenso. Eu não posso achar que a Bíblia é inerrante e ao mesmo tempo corrigir a Bíblia. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem cabimento isso. Eu falava assim, a Bíblia é a palavra de Deus? É. A Bíblia é inerrante? É. Isso está na Bíblia? Não, mas esse povo aqui é complicado. Não faz sentido. Isso aí, muito legal, cara, muito legal. Pois é, isso deve ser um exercício para nós, né, Cício? Sempre fazer esse autoexame. Será que eu estou numa bolha? Quer dizer, numa bolha, de certa maneira, todos nós estamos, né? Sim. Mas será que eu estou apenas em uma bolha? Estou olhando só para um lado? Né? Será que eu não estou viciado aqui só nesse meu grupinho, nesse ambiente, ouvindo sempre os mesmos tipos de informações, de conteúdos? Será que eu não tenho fugido do confronto? Será que eu não tenho, às vezes, deixado de aproveitar a oportunidade para bater o papo, para conversar, para dialogar, para me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim, que podem me levar a crescer, a pensar diferente, ou até mesmo solidificar a minha forma de pensar, né? Me dar mais convicção e mais certeza, porque às vezes rola isso também, né? Enfim, é um exercício interessante que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? Tem que buscar fazer o tempo todo. O ideal é você identificar o que são as bolhas. Já que a gente está falando de exercício, tem um que a gente pode fazer. A gente pode identificar se outra pessoa está numa bolha. Fulano de tal está numa bolha? Tá. Identifique quais são as características daquela bolha. O pastor Adoriane está falando, as bolhas matam. E matam socialmente, às vezes matam fisicamente também, né? Quantas pessoas a gente não viu que entrou em luta corporal e acabou matando a outra pessoa que estava numa outra bolha. Uhum. Estava numa outra bolha, que estava só porque Cício, pensava diferente. Isso aconteceu com a fé um pouco Sim. depois da reforma. Você falando aí sobre isso, eu me lembrei do documentário da Netflix, eu sempre cito, não sei quem já assistiu, que é o Dilema das Redes. Dilema das Fala Redes, muito famoso. isso aí da questão da internet, o problema que ela traz nesse sentido, da criação das bolhas e o que elas podem fazer, os efeitos, né, que as bolhas podem gerar no ambiente familiar, no ambiente relacional, e até lá acontece isso. Eu não vou dar spoiler aqui, para de repente teve gente que não assistiu, mas lá fica muito claro, né, os perigos, né, de você ficar preso só a uma determinada bolha. O Everson fez uma pergunta aí, e coloca essa pergunta. Tudo pode ser questionado? Tudo, eu acho que sim. Eu acho que qualquer informação ela pode ser questionada. Inclusive o seu questionamento de que tudo pode ser questionado. Aliás, é isso. Aliás, no ambiente eclesiástico, ele colocou aqui, no ambiente eclesiástico. Com certeza. Tudo pode ser questionado no ambiente eclesiástico. Tudo pode ser questionado no ambiente eclesiástico. A diferença é que quando a gente fala de teologia, nós temos uma ortodoxia,
E ela pode ser questionada. Ela pode ser questionada. A ortodoxia é a interpretação humana de determinados pontos das escrituras sagradas. E mesmo no ambiente eclesiástico, ela pode ser... Você pode, sim, questionar alguns pontos da ortodoxia. Por que não? Você pode questionar alguns pontos da ortodoxia. O lance é, tenha uma resposta completa. Porque a resposta incompleta é o problema. O que aconteceu? Na Alemanha, os liberais fizeram isso com a... Eles fizeram eles foram histórico-críticos, né? Então eles começaram a analisar a Bíblia como uma literatura, não como uma revelação. Nossa, eu tô aqui fazendo assim, ó. Então, como eu disse isso em 30 segundos, não considere isso uma informação completa, tá bom, gente? Por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui fazendo... Amassei assim, ó, amassei um século de pensamento assim em 30 segundos. Aí, o que aconteceu? Veio outro camarada chamado Calbart e questionou os questionadores. Olha que doideira. Questionou os questionadores. Calbart. Aí depois vieram outras pessoas e questionaram Calbart. É isso. O pensamento, ele é um grupo de pessoas que se questionam. Em si, isso, ainda trabalhando em cima dessa pergunta do Everson, tudo pode ser questionado no ambiente eclesiástico. Eu creio que não só pode, como deve. Agora, a gente tem que analisar a postura de quem está questionando, né? Na verdade, não vou nem analisar a postura de quem está questionando o outro, mas vamos jogar pra gente isso, né? Tipo assim, por que eu estou questionando? Porque eu quero aprender? Porque eu quero entender? Ou eu quero questionar só por questionar? Porque tem gente também que questiona tudo, mas não sabe nem apresentar um argumento contrário, não sabe nem por que está questionando, às vezes quer só dar uma de sabidão, né? Quer mostrar que está participando ali do debate, mas, enfim, às vezes não sabe nem o porquê ele está questionando, né? Questionar não é um tumulto. Exatamente. E o questionamento faz parte do aprendizado, faz parte de você querer entender. Então, sim, é válido e muitas vezes até contribui para o crescimento. Né? Às vezes, dentro de uma igreja, você faz o questionamento, pastor, por que as coisas sempre são assim? Né? E o pastor vai te dar, às vezes, ali uma resposta que vai te convencer, ou às vezes vai falar, não, é assim, 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 não vai te convencer e você pode apresentar uma contraproposta, mas não poderia ser feito assim? Aí o pastor pode falar, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, legal, cara, essa ideia é sua. Pô, pronto, a coisa progrediu. Agora, existe o momento certo para fazer isso, existe a forma certa para fazer isso, existe os argumentos, né, corretos para fazer isso da forma correta, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração, não questionar só por questionar. Quando a gente vai fazer algum tipo de questionamento, isso pressupõe que houve certa reflexão. Porque se eu não refletir, que tipo de questionamento é esse? Eu tô entendendo que isso não é simplesmente uma dúvida, né? Tipo, por que vocês não batizam criança? Por que os batistas não batizam criança? Isso é uma dúvida, isso é uma dúvida. Questionamento, eu imagino que seja de outra forma. É tipo assim, cara, igual você chegar para alguém que é arminiano e falar assim, cara, se você acredita que o ser humano é totalmente depravado, como é que você fala que a graça é irresistível? Ou então você chegar para o calvinista e falar assim, o parceiro, deixa eu te falar aqui, você está dizendo que Deus, ele teve, Jesus Cristo tem uma morte vicária, o sangue de Jesus ele é poderoso para salvar uma multidão de pecados, mas não salva todos? Como assim? Não consegui compreender a lógica do seu raciocínio. Essas perguntas, as duas têm resposta já na internet aí, facinho de você achar. Sim. Tá? Eu tô trazendo aqui. São debates antigos, né? Debates antigos. Isso, debate antigo, tá bom? Não tô falando que, nossa, olha só, o camarada agora. Não. Mas são frutos de reflexão. O que Calvino fez foi refletir sobre a realidade de sua época. Ele refletiu a fé em sua época e chegou em determinada conclusão. Armínio, ele refletiu sobre a realidade de sua época e chegou em determinada conclusão. Os liberais da Alemanha refletiram sobre a fé e a religião na sua época e chegaram em determinada conclusão. E assim vai o pensamento. Então, eu estou numa bolha religiosa
quando essa liberdade de reflexão ela é podada pelo medo de se perder, ou pelo medo de a liderança ser confrontada, ou pelo medo do próprio conhecimento em si. Deus nos fez pessoas com intelecto. Esse intelecto ele precisa ser forjado, porque é esse intelecto que faz com que a gente avance como humanidade, como civilização, como sociedade. É o questionar e responder. E preparar também o coração para receber também a contraposição. Porque o problema da bolha é que as pessoas que estão dentro da bolha, elas não aceitam em hipótese nenhuma o confronto. Ah, porque você está errado. Por quê? Porque ninguém pensa assim hoje em dia. Ah, ninguém os tomates. Eu penso diferente aí. Como é que fica? Ah, escambau. Como assim ninguém pensa assim? Eu penso assim, eu sou ninguém. Como se o fato de ter poucas pessoas que pensem de uma determinada maneira faz com que o pensamento dessas poucas pessoas esteja essencialmente errado, né? O pensamento... Assim, a maioria é inteligente e a minoria é burra, tipo assim, sacou? A maioria, e vamos lá. Nós É meio estamos falando contrário, né? É meio contrário. O pensamento que não é propagandeado é um pensamento inválido, porque o que nós temos no algoritmo é a propaganda de um pensamento, mas não é o pensamento. Você não sabe, por exemplo, qual é o pensamento que tem sido vigente hoje numa tribo lá da Namíbia. A Namíbia, aqui nós estamos no Espírito Santo, tá? Então a Namíbia, ela é reto aqui no Espírito Santo. Você pega aqui a praia e nada reto. Se você for nadando reto, você vai bater na Namíbia. Reto. A Namíbia tem um povo lá que tem uma língua que eles têm os cliques. É sensacional. Procura na internet, você vai encontrar. Eu não sei como é que chama esse idioma, mas é fantástico. Eles têm e eles emitem sons juntos. Eu não vou conseguir fazer, mas é muito legal. É muito legal. Alguns linguistas dizem que esse é um idioma muito antigo. Você não sabe qual é o pensamento vigente daquela tribo, o que eles acreditam, qual é a realidade de mundo deles, e talvez nem saiba dizer por que eles estejam errados. Você hoje não tem acesso à maioria das discussões que acontecem nos ambientes acadêmicos do Espírito Santo do Brasil, da América Latina. Você não tem. O que você recebe numa bolha é a supervalorização do pensamento que já é vigente naquela bolha, o que te impede de observar os outros pensamentos. Por exemplo, muitos de nós cristãos acreditam que a universidade é um ambiente hostil à fé. Não. Existe sim pessoas que são hostis à fé na universidade, mas não é o fim da universidade. O telos da universidade não é a hostilidade à fé. Não é. Existem bons cristãos nesses meios. E por mais que até que existam universidades que essa hostilidade seja uma característica forte, até predominante, não quer dizer que todas sejam assim, que não existam as suas exceções, né? Então, é isso. Você quer ver uma bolha que eu participei? E eu demorei para entender? Minha formação primeira foi comunicação social. Eu fiz comunicação nos anos 2000. Formei em 2003. Na verdade, nos anos 2000 eu tô querendo ser bonzinho. Eu entrei em 99 na faculdade. Então eu vou mais para 2 décadas aí de formado em comunicação social. Eu aprendi muito sobre Adorno. Muito sobre Adorno. Adorno não é um enfeite, não, tá, gente? Não é isso aqui, não. Adorno é um cidadão. Foi. Adorno foi um camarada que era lá uma das mentes da escola de Frankfurt. E essa Theodor Adorno. Ele mesmo. E ele critica a indústria cultural e tudo mais. E o que acontece? Nós aprendemos muito sobre a escola de Frankfurt. Só que não nos foi apresentado o contraponto a ela na faculdade. Isso é bolha. Isso é uma bolha. Só que hoje os veículos de comunicação, de um lado e de outro, eu não estou falando aqui defendendo ninguém, tanto o UOL como o Jovem Pan fazem exatamente aquilo que se critica.
fazem com que os meios de comunicação de massa faça com que a população seja manobrável como gado. Só que a escola de Frankfurt, ela tem o pensamento também da escola de Frankfurt. Vamos lá, gente, é muito maior do que essa frase, ok? É muito maior do que essa frase. É um pensamento político, inclusive, até. Então, mas na faculdade de comunicação não me foi apresentado, olha, essa aqui é a escola de Frankfurt, ela pensa assim, 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 assim. Este é o contraponto a ela, que pensa X, Y, Z, X, Y, Z. Isso é bolha, isso é bolha, isso é bolha. O pensamento que é hegemônico e não há uma contraposição a ele chama-se bolha. Na parte religiosa, é aquele pensamento que diz que essa igreja é a única igreja verdadeira, porque só nós temos a completa e restrita interpretação do texto. Um cidadão na internet que fala bem assim, ó, todo mundo está errado, porque eu sei interpretar melhor o texto do que qualquer outra pessoa. Porque, olha só, a igreja, porque o líder religioso, porque eles, né, sempre assim, né, um pronome indefinido, não sabe que é a pessoa. Eles querem que você continue ali amordaçado e usa palavras belíssimas e usam meios de eloquência e capacidade de oratória fantástica para que você seja a bolha dele. Então, é isso. Quando você estiver dentro do ambiente eclesiástico, examine o ambiente. Saiba se ali você tem uma liberdade religiosa, se você também tem liberdade de manuseio das escrituras. Mas veja bem, ter liberdade religiosa é poder discordar daquele grupo. E se você discorda, sai. Antes de ser batista, eu estive numa outra igreja. Uma igreja com uma visão mais carismática. E eu discordava. Conversei com a liderança da igreja, falei, olha, eu acho que a Bíblia aponta para outro norte aqui. Eles falaram, nós achamos que não. Eu realmente acho que eu estou certo. O que eu fiz? Saí. Em paz, falei, gente, então é isso. Já que nossas diferenças elas chegaram a um limite onde não há um acordo, então vamos encerrar essa relação de maneira harmoniosa. Sabe? A gente corrige aquilo que pode ser uma heresia, pode ser um problema. E a gente convive com aquilo que não é tão grave assim. Aliás, monta uma igreja. Monta uma igreja e faz uma declaração doutrinária, faz lá o estatuto certinho. Dou 10 anos e você lê aquilo de novo. Meu irmão, se eu montar uma igreja na ilha deserta, eu saio dela e depois eu monto outra. Com certeza. Ô, Cício, o Everson colocou uma pergunta aqui. Ele colocou, vou exibir aqui a pergunta, ele colocou, em Atos 13:16, Paulo respondeu Elimas, pois este estava apartando a fé do procônsul. Na sequência ele vai dizer, em resposta Paulo disse, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aí, baseado nisso, ele pergunta, seria esse um exemplo de limite para a liberalidade da argumentação? Então, ali era um outro processo. Paulo deixa cego e assim interrompeu suas contestações. Ali era uma outra situação. Ali Paulo estava na primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, a Paulo e Silas eles são separados para poderem realizar a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo estava pregando o evangelho e esse cidadão ele estava atrapalhando. Literalmente apurrinhando. Era assim, tem um meme, cara, de vídeo. Tem um jornalista falando da árvore, que corta a árvore e vai falar a idade da árvore. Aí tem um cidadão, que eu acho que era o líder comunitário, que entra na frente, era tantos anos. E o cara tentando falar, dar a notícia, e o cara, era tantos anos, fala a verdade, você não está falando a verdade, não deixa o cara falar. Então, é isso que estava acontecendo com o Paulo. Paulo estava sendo impedido de poder falar por alguém que ficava atrapalhando a mensagem. Inclusive, aí Paulo, chateadaço, fez o que fez. Inclusive, ele citou o verso 16, mas quando a gente volta um pouquinho, eu abri aqui a tela, ó,
Aí começa a narrar essa viagem de Paulo, aí fala assim: ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, então tem um mas aqui, né? Eu falei Mas Elimas, Silas, né? Eu falei Silas, é, Paulo e Barnabé. Eu falei Silas, eu errei, tá? Paulo e isso. Barnabé. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Então, Elimas estava desde o início com más intenções. Ele não queria que o governador cresce na mensagem. Cresce na mensagem. Aí, no verso seguinte, o 9, vai dizer: cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou... Aí é a primeira vez que ele é chamado de Paulo, aliás. Então, assim, é algo bem diferente, né? Aqui não é um contexto eclesiástico, o contexto de uma igreja, né? E nem é Mas uma esse contestação de argumento também. Isso. Nem é uma contestação de argumento, não é um debate. E esse tipo de situação que aconteceu aqui com Paulo pode acontecer na igreja? Pode. Eu já participei de situação onde eu percebi que a pessoa estava querendo criar um tumulto. Aí realmente tem hora que você tem que, como aconteceu com Paulo, dar uma tesourada. Você não vai deixar o cara cego? Não precisa, vai. Não precisa, né, de tanto assim. Mas realmente... Mas agora, é importante fazer a diferenciação, né, do que aconteceu aqui, do que questionar, né, fazer uma crítica, não no sentido... Porque quando a gente ouve a palavra crítica, muitos subentendem apontar erro, apontar o defeito, e crítica é exatamente fazer um exame, né, e chegar a de repente, uma conclusão, que aquilo pode ser melhor, ou porque a pessoa simplesmente quer entender realmente por que as coisas são daquele jeito, enfim. E outra coisa também, por exemplo, por que Paulo fez ele ficar cego e cessou as contestações dele? Isso por que Lucas, vamos aceitar Lucas como autor de Atos, tá bom? Não, eu acho também que eu acompanho a ortodoxia nisso, acho que Lucas é o autor de Atos. 2. Beleza. Por que isso? O poder paulino pela mensagem do evangelho foi constatado por essa atuação de Paulo em relação à visão desse cidadão. Então, é uma comprovação de que a mensagem ali não era uma mensagem humana. Então, não é que, olha, quem contestar o evangelho vai ficar cego. Não. Ali teve e foi anotado de forma didática, ali foi uma forma de Deus mostrar bem assim, ó, essa mensagem não é humana, olha isso, percebe isso. Então, aí, por isso que ele perdeu a visão, ele perdeu a visão como uma comprovação de que a mensagem que Paulo levava não era uma mensagem humana. De que ele estava se opondo ao próprio Espírito Santo. Ele estava se opondo a Deus, é isso aí. Ele não estava se opondo a Paulo, ele estava se opondo a Deus. Então é por isso que aconteceu esse tipo de situação. E ali não era um confronto de ideias. Exatamente. Inclusive, nem é citado o que ele falou, a argumentação dele. Só fala que ele estava tentando atrapalhar. É isso aí. Eu já imagino já o chatão. Você imagina. E Paulo, colericão do jeito que era, né? Pelo menos é o que parece na leitura dos textos, né? Não deve ter tido muita paciência, não, né? Pouquíssima, né? Pouquíssima. Paulo em Atenas ficou chateado. Pô, galera, aqui é idólatra, velho. Vou trocar ideia com todo mundo. Cadê? Chama aí a rapaziada aí e vem aqui comigo aqui que eu vou trocar ideia com vocês. Tô vendo aqui que vocês são muito religiosos. Cambada de idólatra. Mas vamos lá. Cício, você tem mais alguma coisa para adicionar? Senão a gente passa para a leitura dos comentários aqui. Tem alguns comentários de algumas pessoas. O que eu tenho para dizer é fujam da bolha. Tentem... Obviamente, gente, que alguma bolha a gente sempre vai estar inserido. Mas como o pastor Dorian comentou há pouco, as bolhas elas matam. E matam intelectualmente, de preferência. Principalmente Cício, intelectualmente. As bolhas seriam um novo nome para panela? Mas a bolha não tem tampa, né? Então, mas pior ainda, né? Eu lembro que eu lembro até que dentro da igreja a gente sempre ouvia, né? As panelinhas que se criam e tal. Aí o pessoal falava, não, o problema não é ter panela, o problema é as panelas terem tampa. Tampas. Eu acho que a bolha é pior do que as panelas. Sabe por quê? Porque então seria a bolha de hoje seria uma espécie de
upgrade das panelas, seria É o upgrade das revolução. panelas. Sabe por que é uma revolução das panelas? A revolução das das panelas. panelas. Aí, um bom nome para palestra. Irado, irado, sensacional. Caraca, massa, velho. Podia acabar assim. Então, sabe por que eu acho que é a revolução das panelas? Porque nas panelas, as pessoas, elas pensavam não coletivamente, mas elas tinham afinidade. E a afinidade nem sempre de pensamento. Os times que torciam não eram o mesmo, às vezes não. Mas às vezes, assim, gostava da mesma música. Às vezes era um grupo que tinha uma proximidade territorial. Às vezes era a rua de baixo. Às vezes era isso. E a panela, ela é. A bolha é pior do que a panela, por quê? Porque a bolha é uma hegemonia de pensamento. Uma panela é um grupo que se dá bem. É uma outra proposta. Esse grupo que se dá bem, quando ele se desfaz, ele se desfez, ele vai viver a vida dele. Na escola, por exemplo, as panelas da igreja. Essa pessoa que está na panela da igreja, essa pessoa que está na panela da igreja, elas estão aqui juntas, elas são uma panela. Mas depois tem a vida pública, né? Tem escola, Sim. Tem vizinhança, tem casa, tem outras coisas que faz com que essa panela aqui se dissolva em algum momento. A bolha Esses dois vão para outras panelas. A bolha, ela tá aqui, ó. E esse é um problema, porque isso aqui tá com a gente o tempo inteiro. E toda hora chega informação, toda hora você tá nos seus aplicativos de redes sociais recebendo aquele mesma informação, então ela é reforçada constantemente no seu dia. Porque o aparelho, ele não se desgarra mais de você. Nós vivemos conectados. E essas conexões fazem com que as nossas informações, elas não parem de chegar. A panela, ela se desfaz no momento em que esse grupo, ele se dissolve momentaneamente. Só que esses grupos, hoje em dia, se tornaram panelas, porque esses grupos, têm grupos na mídia social que recebem informação de outros grupos e republicam e levam essas informações para outro canto, e daqui vai, de lá para cá, daqui para lá. E a comunicação, ela passa a ser uma comunicação, às vezes, falha, porque você não sabe o que é verdade e o que é fake news, por exemplo. E você só dissemina. Por quê? Porque eu recebi de fulano. Fulano eu confio. Então, eu repasso. Só que fulano recebeu de fulano. E em fulano ele confia. Daí ele repassa. Que recebeu de fulano de alguém que teve uma péssima intenção em divulgar algo nada verdadeiro. Então, a melhor forma da gente fugir, já que a gente estava falando disso ainda, é verificar. Não tem nada melhor do que verificar. Eu vi no podcast, no Inteligência Limitada, lá o Iago, o Guilherme e o Guilherme Nunes. Guilherme. Não, tem o outro. O Iago, o Guilherme e o Tuller. Não, foi o Iago, não foi, Guilherme. Não. O Iago, Guilherme Nunes e outra pessoa lá. Aí eles falavam que tem uma galera que finge que está em podcast. Grava um vídeo assim, né? Põe de lado, assim, ó. Como eu estava te dizendo, você precisa, em primeiro lugar, ter capacidade, entendeu? Aí chega alguém lá que eles conhecem e comenta embaixo. Poxa, eu quero ver esse episódio completo. Onde ele está disponível? Não existe esse episódio completo. Ele falou para uma bolha. Ele criou uma narrativa para agradar uma bolha. Não existe o episódio completo. E a gente cansa de receber esse tipo de informação. Eu estou recebendo uma informação aqui, num grupo que você faz parte, a respeito de prótese de mão. Uma pessoa que está distribuindo prótese de mão. A informação é verdadeira, só que as próteses já acabaram, tem meses. Eu fui verificar. Falei, nossa, isso aqui é bom demais para ser verdade. Eu fui olhar, realmente existe, as próteses realmente estavam disponíveis, mas as próteses acabaram. Agora eles querem ajuda, olha só, eles estão precisando de ajuda para ter mais próteses. Essa informação não chega, porque eu já vi umas 3, 4 vezes a pessoa publicar a mesma notícia. Estão distribuindo próteses, mas o governo não quer que você saiba. Sempre assim, né, cara? Tem nada a ver. Mas confirmei que Iago Martins, Pedro Pamplona e o Guilherme Nunes mesmo. Pedro Pamplona. Você estava falando do Pedro Pamplona. É isso aí. É isso então. Alguns comentários aqui. Nosso querido amigo pastor Adorian colocou que melhor pastor de jovens. Vou falar da América Latina. Por que da América Latina?
É isso aí, Porque, gente boníssima. porque é provável que seja do mundo. É provável que seja do mundo, mas na América Latina eu garanto. Colocou assim, ó, brincadeira, pessoal, esses dois são feras da teologia, é uma benção ter esses caras por perto. Valeu, Dudu, depois eu te pago aí a grana que eu combinei pra você postar isso aí. Ele me salvou domingo, tá? Ele nem sabe que ele me salvou domingo. Ele nem sabe, depois eu falo com ele. E é isso. Temos aqui, acho que você conhece essa aqui, ó, Vera Nascimento. Saí dela. Saiu dela, né? Uhum. Nosso querido amigo o Everson Ferrari aí, que participou aí, colocou alguns comentários, fez algumas perguntas. Valeu, Everson, aí pela participação, ajudou bastante. Valeu. E é isso, vamos ficando por aqui. Né? Semana que vem estamos aí para mais aí um bate-papo, né, Cício? Exato. Reforçar aí. Isso. Reforçar aí o Triple C, curtir, comentar, compartilhar. E é isso. E acompanhe a gente nas mídias sociais, lá no nosso Instagram, a gente sempre dá o spoiler do que vai acontecer no próximo Contraponto Teológico. Então é lá que a gente posta a nossa agenda. Por enquanto, a gente está com um vídeo semanal, por conta também das nossas agendas, tanto minha quanto do pastor Ricardo. Mas ali que nós vamos fazer as nossas contribuições, tanto apresentar a nossa agenda, quanto também fazer novos tipos de postagem. No mais, gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Caminhe em santidade ao Senhor. Não deixe de ler a Bíblia e cole com a gente. Valeu! Valeu!